para ninguém perguntar nada. Eu só gravava a aula e deixava a gravação para vocês. A aula online é justamente para isso. Se eu tive qualquer dúvida, eu habilito meu microfone e já pergunto para o professor. Então vamos lá. O último que a gente fez na aula passada foi o exercício 11. Então nessa listinha aqui a gente começa com o exercício de número 12. Tá? Sim? Então a gente começa com o exercício de número 12. Com licença. Sim? Antes da gente ir pro 12, a gente pode voltar um pouco no 10, sobre rendimento, que eu não entendi muito bem. Exercício 10? É. Ah, sem problema, claro. Ah, então vamos lá. Então, perguntarão do 10. É bom que vocês perguntam agora, porque na hora da prova eu não posso responder. Então a gente tem o exercício 10. O dicloreto de enxofre. Então, já vão acostumando com a nomenclatura. O dicloreto de enxofre é usado para vulcanizar a borracha. Ele pode ser fabricado tratando enxofre fundido com cloro gasoso. Né? Então, esse daqui é o que a gente quer obter. A reação que é utilizada para fazer ele é você reagir ao enxofre elementar. Lembra que tem elementos químicos, né, que eles se apresentam na natureza de várias formas, né? Então, o enxofre ele se apresenta dessa forma na natureza, né? Ele forma um anel de 8 membros de enxofre. Então, aqui você tem a reação. Você tem o enxofre reagindo com 4 átomos de cloro para dar 4 átomos do cloreto de enxofre. Certo? Aí vem as perguntas, né? Começando com uma mistura de 32 gramas e 71 gramas de cloro. Qual é o reagente limitante, né? Então, na verdade, na prova eu vou perguntar só o item B. Eu estou perguntando qual é o reagente limitante e depois eu pergunto qual é o rendimento teórico da reação. O rendimento teórico é a massa que eu vou obter de dicloreto de enxofre, né? Se todo o meu reagente limitante for transformado em produtos. É isso que eu estou perguntando. Se todo o meu reagente limitante for transformado em produtos, que massa que eu vou obter de dicloreto de enxofre? É isso que eu estou perguntando para vocês. Tá? Então ele está falando que eu estou partindo de uma mistura. Eu estou partindo de uma mistura que tem uma massa de enxofre de 32 gramas. E a gente tem uma massa de cloro de 71 gramas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesse exercício é converter as massas em números de mols. Você converte a massa em número de mols e depois você vê quem que é o reagente limitante. Né? Por exemplo, se eu tenho 1 mol de enxofre e 4 mols de cloro, eu vou dizer que estão na razão estequiométrica. Né? Eu tenho proporções estequiométricas iguais de enxofre e de cloro. Agora, por exemplo, se eu tenho 1 mol de enxofre e 5 mol de cloro, eu vou falar que eu tenho mais cloro do que eu preciso para reagir com enxofre. Aí o meu enxofre é o reagente limitante. Eu tenho 2 mol de enxofre e 4 mol de cloro. Opa, eu tenho mais enxofre do que eu tenho cloro para reagir. Então, meu reagente limitante será o cloro. Né? Então, para eu saber qual que é o reagente limitante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar as massas em números de mols. Então, se você olhar na tabela periódica online, né, você vai ver que a massa molecular do enxofre é 32. Na verdade, é 31,9 alguma coisa, né? Aqui a gente vai arredondar os cálculos, né? Simplesmente por simplicidade. Então, a gente vai dizer que a massa atômica do enxofre é 32. E você vai dizer para mim que, e se você consultar a tabela periódica, você vai ver que o cloro é 35,45, tá? Eu vivo brigando com vocês falando, na minha disciplina usa unidade. Eu falo 32, 35, 45. Toda vez que você fala em massa atômica e massa molecular, lembrem-se que a unidade é grama-mol. Se eu tenho
a unidade é sempre grama-mol. Então, você imagina que, na natureza, o enxofre ele se apresenta como S8, né? Cada mol de enxofre vai ter 8 átomos de enxofre, né? Cada molécula de enxofre vai ter 8 átomos de enxofre. Então, você imagina que a massa atômica do enxofre é 8 vezes 32. E se você for pensar na massa atômica do gás cloro, você vai ver você vai ter 2 vezes 35, 45, que vai dar 70,9. Eu só vou arredondar para 71 grama-mol, né? Eu vou arredondar para 71 grama-mol simplesmente para facilitar nossos cálculos, né? Então, se você for fazer, levando em conta que é 35, 45, você vai ter 70,9 grama-mol, mas a gente vai dar uma arredondada aqui para 71. Então, vamos lá, pessoal. Como que você me transforma massa em número de mols? Lembra daquela relaçãozinha? Número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. Então, eu vou fazer que eu tenho... Então, meu número de mols de enxofre vai ser 32. Vai ser 32 dividido por... Vai ser 32 dividido por 8 vezes 32. Né? Então, 32 gramas dividido por 8 vezes 32 grama-mol. E se você for olhar para o cloro, o número de mols, não esquece, eu tinha colocado só S, S8. Se você for determinar o número de mols de cloro, você vai ter 71 gramas dividido por 71 grama-mol. Certo? Você imagina que toda vez que você faz o cálculo estequiométrico, você escreve o número de mols de enxofre é igual ao número de mols de gás cloro. Aí você pensa que se eu tiver 1 mol de enxofre, eu vou precisar de 4 mols de cloro para reagir com esse 1 mol de enxofre. Então, eu coloco os coeficientes estequiométricos trocados, né? Se você olhar para a reação que está aqui, você tem o 4 do lado do cloro, esse 4 fica aqui do lado do enxofre. Então, você pode fazer 4 vezes 32 gramas, dividido por 8 vezes 32 grama-mol. E desse lado aqui que você tem o número de mols de cloro, você vai fazer 71 dividido por 71 é igual a 1 mol. Tá? Então, se você for ver, se você for fazer essa conta, ó, você corta o 32 com 32, você tem 8 dividido por 4. Se você for fazer essa conta, então, você vai chegar em meio mol desse lado e 1 mol desse lado. Então, quem que é? Então, você sabe que 1 é maior do que meio, obviamente, né? Então, quem que é o reagente limitante? Quem que é o reagente limitante nessa reação? O enxofre. É o enxofre. Né? Se eu for fazer a proporção, eu vou ver, né, que eu tenho menos enxofre do que cloro. Essa conta aqui, 32 divide por 32, 1 dividido por 8 dá quanto? Um dividido por 8 vai dar quanto? 0,125? 0,125 mol. Então, tem aluno que prefere fazer assim, né? Então, ele vem e calcula o número de mols de enxofre e o número de mols de cloro. Aí ele vê que ele tem 0,125 mol de enxofre e 1 mol de cloro. Né? Aí ele multiplica por 4, né? Porque a estequiometria da reação é um enxofre que reage com 4 cloros. Né? Então, ele já pensa que para cada 1 átomo de enxofre, ele vai precisar de 4 cloros. Aí, quando ele multiplica aqui por 4, ele vai ter meio.
Aí ele vê que ele tem meio mol de enxofre para 1 de cloro, né? Que ele tem mais cloro do que enxofre. Ele vê que ele tem mais cloro do que enxofre. E nesse momento, então, ele determina que o enxofre é o reagente limitante. Então, como eu tenho mais enxofre do que cloro, eu vou assumir, então, que o rendimento teórico da reação é que todo o meu enxofre vai ser convertido em cloreto de enxofre. Esse é o rendimento teórico da reação. Eu estou partindo do princípio que todo o meu reagente limitante vai ser convertido em produto, certo? Então vamos lá, você olha a estequiometria da reação, você olha para a estequiometria da reação, você vê que cada 1 mol de enxofre vai dar 4 mols, cada 1 mol de enxofre vai dar 4 mols do produto. Tá? Então, se você me permite, eu vou, já que eu não tenho, antes eu tinha, a lousa é umas 3, 4 vezes maior que esse pedacinho que eu estou usando, né? Mas também se eu fosse usar a lousa inteira também, ia ficar difícil, vai ficar ruim de vocês visualizarem no quadro, né? Então, se vocês me permitem, eu vou apagar esse pedacinho aqui. E eu vou escrever aqui que o número de mols de enxofre é igual ao número de mols de fluoreto de enxofre. Certo? Eu vou olhar para os coeficientes que eu tenho na equação. 1 e 4, eu vou colocar o 4 daqui. Certo? Então, eu vou dizer que o número... Professor, Sim. ali não é fluoreto. Hã? O professor botou fluoreto. Ah, tá. Aí. É o cloreto de enxofre, não o fluoreto de enxofre. Perfeito. Então, eu vou dizer que o número de mols de cloreto de enxofre que eu vou obter é igual a 4 vezes o número de mols de enxofre que eu tenho, que é igual a 0,5 mol. Só que o exercício não está me perguntando quantos mols que eu vou obter, ele está perguntando a massa. Então, lembra que número de mols é massa sobre massa molecular. Então, eu posso passar esse daqui para cá multiplicando, né? E eu tenho a relação massa é igual a número de mols vezes massa molecular. Então, eu tenho que determinar a massa molecular. Eu tenho que determinar a massa molecular do cloreto de enxofre. Então, é só você lembrar que o enxofre é 32 e você lembra que o cloro é 35, que o cloro é 35, 45, né? Então, 2 vezes 32, 64. Aqui a gente a gente dá uma arredondada de 70,9 para 71. Então, você tem 64 mais 71, você tem 135 grama-mol. Né? Então, para eu dizer a massa que vai ser formada do cloreto de enxofre, é só eu fazer 0,5 mol vezes 135 grama-mol. Vai cortar mol com mol, a minha resposta vai ser em gramas. Então, isso daqui vai dar 67. Você arredondou, né? É 67,5, né? Não, só dividir por... Calma aí. 135 dividido por 2. 67,5. Sim. Sim, perfeito. Então, aqui a gente tem a resposta. Tá? Então, esse daqui que é o rendimento teórico da reação. Eu estou pressupondo
que todo o meu reagente limitante foi convertido em produto. Tá? É assim que funciona. Tá? Então, resolvido o exercício de número 10, a gente vai então para o exercício de número 12, já que o 11 eu resolvi na aula passada. Se alguém tiver dúvida. Eu lembro que fizeram uma pergunta de uma questão lá atrás, de quando a gente estava falando do cálculo da massa molecular. Depois do intervalo eu respondo essa pergunta. Tá? Pode deixar, eu não esqueço. Então a gente tem a questão de número 12. A aspirina, né, é produzida pela reação do ácido salicílico com anidrido acético. Então aqui a gente não vai ver química orgânica nessa disciplina de química geral, mas vocês devem lembrar do ensino médio das reações de esterificação. Falando um pouquinho para vocês da história da aspirina, eu fiz o meu mestrado com produtos naturais lá na USP de Ribeirão Preto. Então você imagina que o ácido salicílico ele era extraído das cascas do Salix alba. Então você imagina que o ácido salicílico é o primeiro fitoterápico que foi é um fitoterápico, né? O pessoal lá na antiguidade eles ferviam as cascas do Salix alba e tiravam o ácido salicílico. Esse era o remédio. O problema é que ele dá muita gastrite, ele ataca o estômago. Então, para o pessoal não sofrer tanto com gastrite, o pessoal começou a fazer a esterificar o ácido salicílico para obter o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico ele é a aspirina. Né? Você faz uma reação de esterificação para transformar o ácido salicílico em ácido acetil salicílico, que é a aspirina. Né? Nas aulas de química orgânica, nas aulas de química geral, a gente não vai fazer nesse curso, mas é muito comum, né, o pessoal fazer síntese de aspirina, né, fazer justamente essa reação de esterificação. Então você imagina que seria muito difícil você vender aspirina, você tirar as cascas do Salix alba, ferver, depois fazer a esterificação para vender o comprimido. Então ele foi sintetizado industrialmente, né? Mas a aspirina é um exemplo, né, de um princípio ativo que estava presente numa planta e o pessoal começou a fazer em larga escala de maneira industrial. Aí não precisa mais das cascas do Salix alba para se fazer a aspirina, né? Então, isso daí é só uma historinha, só contando um pouquinho de história para vocês. Então, vamos lá. Então, você tem a reação aqui, você tem a aspirina, você tem aqui a aspirina, que é C6H4OH CO2H, que reage com o anidrido acético. Que reage com o anidrido acético para dar a aspirina, que é o C6H4OCOCH3, CO2H, mais ácido acético. Então você já pode ver. Então você já pode ver que essa daqui é uma reação 1 para 1. Todo o teu ácido salicílico, né? A reação é 1 para 1. Ácido salicílico, aspirina. É uma reação 1 para 1, né? Então aqui fala, se você misturar 100 gramas de cada um dos reagentes, qual é a massa máxima de aspirina que pode ser obtida? Então ele está falando que eu tenho uma massa eu vou chamar esse daqui de ácido salicílico.
Eu vou chamar esse daqui de ácido salicílico, eu vou chamar esse daqui de aspirina. Tá? Então, ele está falando que eu tenho uma massa de ácido salicílico de 100 gramas e eu tenho uma massa de anidrido acético. Eu vou chamar o anidrido acético. Anidrido acético eu vou chamar de AA, tá? Então, ácido salicílico, anidrido acético. Ele está falando que eu tenho uma massa de 100 gramas de ambos os... Eu tenho uma massa de 100 gramas de ambos. E ele quer saber, então, qual que é a massa de aspirina que eu posso obter. Então, é o típico exercício. Eu tenho que transformar as massas em número de mols, ver quem que é o reagente limitante e determinar, então, qual que é a massa máxima de aspirina que eu posso obter. Então, aqui no exercício, eu já estou falando que a massa molecular da aspirina é 180,16 grama-mol. Eu estou falando que a massa molecular do ácido salicílico é 138,12 grama-mol. E a massa molecular do anidrido acético é de 102,09 grama-mol. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o número de mols. Então, eu vou colocar aqui o número de mols do ácido salicílico é 100 gramas dividido por 138,12 grama-mol. E eu vou colocar aqui que o número de mols do anidrido acético é igual a 100 gramas dividido por 102,09 grama-mol. Quanto que vai dar esse daqui? Qual que é o número de mols de ácido salicílico que eu tenho? Zero vírgula 72. Muito bem. E qual que é o número de mols de anidrido acético que eu tenho? 0,97. Então eu já sei que o reagente limitante, o reagente limitante é o ácido salicílico. Né? O que eu faço a todo exercício, essa daqui é uma reação 1 para 1, né? Então não tem coeficiente estequiométrico. Eu vou escrever o número de mols de ácido salicílico é igual ao número de mols de anidrido acético. Eu tenho 0,72 mol do ácido salicílico e 0,97 mol do anidrido acético, né? Então, eu sei que eu tenho mais anidrido acético do que aspirina, né? Então, eu já digo que o meu reagente limitante é o ácido salicílico. Então, para eu determinar a massa de aspirina que pode ser obtida, para eu determinar a massa de aspirina que pode ser obtida, o que eu tenho que fazer? A reação é 1 para 1. Eu vou escrever que o número de mols de ácido salicílico é igual ao número de mols... Desculpa, ácido... Eu usei a mesma... Eu estou usando aqui a mesma... O ácido salicílico. Vou deixar só um A e um AS aqui, então, né? Senão vai... Eu estou usando a mesma sigla para ácido salicílico e aspirina, né? Então, aqui é aspirina e aqui é o ácido salicílico, né? Estou usando a mesma sigla para os dois, né? Então, eu vou dizer que
o número de mols de ácido salicílico e o número de mols de aspirina é igual, a reação é 1 para 1, tá vendo? A reação é 1 para 1. Cada 1 mol de ácido salicílico que eu tenho gera 1 mol de aspirina. Então a reação é 1 para 1. Eu sei que o número de mols que eu tenho de ácido salicílico é igual ao número de mols de aspirina. Então eu sei que o número de mols de aspirina que eu vou obter nessa reação é 0,72 mols. Aí você lembra que número de mols é igual massa dividido por massa molecular. E você me diz que massa é igual ao número de mols vezes massa molecular. Então, a massa que você vai ter de aspirina é 0,72 mols vezes a massa molecular da aspirina, que é 180,16 grama-mol. Isso daqui vai dar quanto? Dá 129,71. Perfeito. Esse é o rendimento teórico da nossa reação. Tá? Professor, não era 0,72 mol? Sim, eu coloquei 0,72. Ficou feio, né? Ah, tá, beleza. Não, É 0,72 mol, né? é que Sim, diga. pra mim eu... Ah, não, mentira, deu 129,71. É que agora eu não entendi a minha letra, desculpa. Não, sem problemas. Perfeito. Então, mais um exercício resolvido. Então, aqui a gente tem o exercício de número 13. O cloro gasoso. Então, você tem uma reação entre o cloro gasoso e o ferro para obter o cloreto de ferro 3. Tá? Escreva a equação química balanceada para a reação. A partir de 10 gramas de ferro, que massa de cloro em gramas é necessária para que a reação seja completa? Que massa de cloreto de ferro 3 pode ser produzida? O item C, se somente 18,5 gramas de cloreto de ferro 3 são obtidas a partir de 10 gramas de ferro e excesso de cloro, qual é o rendimento percentual? Então, vamos fazendo item por item nesse. Então, a gente está no exercício de número 13. Então, você imagina que você tem o ferro que está reagindo com o gás cloro para dar o cloreto de ferro 3. Então, lembra o pessoal tem falado comigo e falar, professor, ainda não estou acostumado com a nomenclatura. Então, não se esqueça que toda vez que você vai dar uma nomenclatura, quando você tem um metal com um ametal, né, você tem uma substância iônica, né, você tem um sal iônico. Quando você tem ametal com ametal, você tem uma substância molecular. Aí a nomenclatura de sal iônico e substância molecular é diferente. Então, você pode olhar que o ferro está ali no grupo B e o cloro está ali na família 7A, né, no grupo principal. Então, você sabe que o ferro ele pode ser ferro 2 ou ferro 3. Né? Nesse caso, o ferro ele é oxidado até ferro 3. Então, quando eu vou dar o nome aqui, eu falo cloreto de ferro 3. Tá? Então, você tem o ferro metálico que reage com gás cloro para dar cloreto de ferro 3.
você tem que balancear a reação para saber qual que é a estequiometria. Deixa eu ver se essa reação está balanceada. Aqui eu tenho um ferro, aqui eu tenho um ferro. Fechou. Aqui eu tenho 2 cloros e aqui eu tenho 3 cloros. Tá? Então, para eu balancear essa reação, eu vou multiplicar aqui por 2, aí eu preciso ter 2 cloreto de ferro 3. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 cloros. Então, eu vou precisar de 3 cloros para reagir. Então, agora, a estequiometria da minha reação é que 2 ferros reagem com 3 cloros para dar 2 cloreto de ferro 3. Né? Então, a gente está fazendo aqui o exercício de número 13. E essa daqui é o item A, reação balanceada da equação. A partir de 10 gramas de ferro, que massa de cloro em gramas é necessário para que a reação seja completa? Qual massa de cloreto de ferro 3 pode ser produzida? Então, ele está falando que eu tenho uma massa de ferro igual a 10 gramas. Eu tenho uma massa de ferro igual a 10 gramas. Ele quer saber qual que é a massa de cloro necessária para reagir com 10 gramas de ferro. Essa é a primeira pergunta. Aí, na sequência, ele já fala que massa de ferro 3 pode ser produzida. Desculpa, né? Que massa de cloreto de ferro 3 pode ser produzida. Bem, então primeira coisa que você faz é passar a massa de ferro para número de mols. Como que eu faço isso? Eu divido a massa do ferro pela massa molecular do ferro. Então, no próprio enunciado do exercício que eu dei para vocês, eu estou falando que a massa molecular do ferro é 55,845. Então, qual que é o número de mols de ferro que eu tenho? 10 dividido por 55,845. Dá 0,17 ou 0,179. Perfeito. Bem, você sabe É, o que... senhor, 79 ali. Oi. Não, sem problemas. O pessoal veio ver se a sala estava sendo usada. Pode falar. É 79 ali, não é 69. É 79. Eu acho que... Ah, tá. Deixa eu entender. Só fazer a divisão. 10 dividido por 55,845. É isso mesmo? Senhor. Isso mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. Então, você vai escrever que o número de mols de ferro é igual ao número de mols de gás cloro. Você vai colocar os coeficientes trocados, então você vai colocar o 3 daqui e o 2 daqui. Então, você vai dizer para mim que o número de mols de cloro que você precisa para reagir com esse número de mols de ferro é 3 dividido por 2 vezes 0,179 mols. 2 dividido por 3 dá 1,5. Então, quanto que é 1,5 vezes 0,179? Dá 0,26. Então, isso daqui vai dar 0,26 mols. Então, agora, você tem que dizer para mim, a pergunta é, qual que é a massa de cloro necessária?
Então, para você dizer qual que é a massa de cloro necessária, você vai me fazer o número de mols vezes a massa molecular, correto? O número de mols você já sabe que é 0,26. E se a gente for lembrar do exercício anterior, a massa molecular do gás cloro é 2 vezes 35,45. Já que eu estou usando nesse exercício com várias casas depois da vírgula, a gente pode usar 70,9 grama-mol, né? Então, você tem 0,26 vezes 70,9 grama-mol. Isso daqui vai dar quanto? Zero vírgula 26 vezes Dá 70,9. 18,43. Tá, então eu preciso de 18,43 gramas. Falou 43 ou 42? 43. Isso. Certinho. Então você precisa de 18,43 gramas para reagir, de gás cloro para reagir com 10 gramas de ferro. Tá, e se todo o teu ferro reagir com o cloro, que massa de cloreto de ferro 3, que massa de cloreto de ferro 3 você pode obter? Mesma coisa, né? Então, se você for escrever a igualdade que está ali de acordo com a reação, ó, você sabe que cada 1 mol de ferro, obviamente, vai gerar 1 mol de cloreto de ferro 3. Né? Então, você sabe que o número de mols de ferro é igual ao número de mols de cloreto de ferro 3. Então, para você me dizer a massa de cloreto de ferro 3 que você pode obter, é só você fazer o número de mols vezes a massa molecular. O número de mols de ferro, você já sabe que é 0,179. A massa molecular do cloreto de ferro 3, o enunciado do exercício está falando que é 162,20. Então, qual que é a massa de cloreto de ferro 3 que você pode obter? Deu 29,03. 29,03 gramas. Tá? Então, você imagina que essas daqui são as respostas para o item B. Então, essas daqui são as respostas para o item B. Para reagir com 10 gramas de ferro, sim, Qual é essa resposta ali em cima? 18,43? isso. Ok. Então, se você tiver 10 gramas de ferro, você precisa de 18,43 gramas de cloro para reagir. Se essa reação ocorrer 100%, né? No caso, a gente está falando de uma reação que os dois reagentes estão em proporções equimoleculares, você vai obter 29,3 gramas de cloreto de ferro 3, ok? Vamos para o item C. Se somente 18,5 gramas de cloreto de ferro 3 são obtidos a partir de 10 gramas de ferro, qual é o rendimento percentual?
Então, agora a gente está resolvendo o item C. Então, agora a gente está resolvendo o item C. Ele está falando, então, que a reação foi feita, né, com 10 gramas de ferro. No entanto, a massa que você obteve de cloreto de ferro 3 foi de apenas 18,5 gramas. Então, você lembra do rendimento percentual, né, que você imagina que aqui pode ser a massa real obtida e aqui é a massa teórica. Então, a massa teórica é 29,03. Se todo o meu reagente for convertido em produto, eu ia ter 29,3 gramas. Na prática, não são todas as reações que você tem um rendimento de 100%, né? Então, para você calcular o rendimento da reação, você coloca a massa real que você obteve, em gramas, dividido pela massa teórica que você poderia obter. E multiplica por 100. Então, qual que é o rendimento percentual dessa reação? — 63,72%. Então, o item C, essa reação tem um rendimento percentual de 63. É 72, professor. 72. Acho que estou falando errado. Sem problemas. Então, esse daqui é o rendimento percentual da reação. Certo? E o item D... Professor, Sim. o 72 é o depois da vírgula. Ah, tá. 63, 72. É, Ah, tá. falei errado. Não, sem problema. Então, tá aqui o rendimento percentual da reação. Aí vem o item D. Se 10 gramas de cada um, ferro e cloro, são combinados, qual é a massa teórica de cloreto de ferro formada? Então, no item D, ele está falando que você tem uma massa de ferro igual a 10 gramas. Ele está falando que você tem uma massa de cloro igual a 10 gramas. Tá? Então, dos itens anteriores, né, você já sabe que a massa de cloro que você precisa para reagir com ferro tem que ser maior. Então, nesse momento, você já sabe que o reagente limitante vai ser o cloro. Né? Nesse momento, tu já sabe que o reagente limitante vai ser o cloro. Então, o rendimento teórico da reação você vai calcular agora a partir do teu reagente limitante, que é o gás cloro. Então, você vai me calcular o número de mols de gás cloro em 10 gramas. Então, você tem 10 gramas dividido pela massa molecular do gás cloro, que é 70,9 grama-mol. Tá? Isso aqui é a massa molecular do gás cloro. Que número de mols que isso representa? É 0,14. Então, você, para calcular a massa de ferro 3 que pode ser de cloreto de ferro 3 que pode ser formado, você vai escrever número de mols de gás cloro é igual a número de mols de cloreto de ferro 3. Olha para a reação que está ali em cima. Você vai colocar o 3 do lado do cloreto de ferro 3 e o 2 do lado do gás cloro. Você vai colocar sempre os coeficientes trocados, né? 3 e 2. Já venho mostrando isso para vocês nas outras reações. Né? Então, você vai dizer para mim que
o número de mols de cloreto de ferro 3 que você pode obter é igual a 2/3 do número de mols de gás cloro que você tem. Tá? Então, é só você fazer. Então, é só você fazer 2/3 vezes 0,14. Ou simplesmente, né? É só você fazer 0,28 dividido por 3. Isso daqui vai dar quanto? Dá 0,093. Perfeito. Então, o número de mols que você pode obter de cloreto de ferro 3 é 0,093 mols. E qual que é a massa que você vai obter? Lembra que a massa vai ser o número de mols vezes a massa molecular. O número de mols você acabou de calcular. O número de mols você acabou de calcular. E a massa molecular do cloreto de ferro 3 eu já te dei no exercício, que é 162,2 grama-mol. Quanto que isso daqui vai dar? Dá 15. Ou quer botar 15,08? 15,08. Então, isso daqui vai dar 15,08 gramas. Então, essa daqui é a resposta do item D. Essa daqui é a resposta do item D. E essa daqui é a resposta do item C. Ok? Exercício de número 13 resolvido. Vamos para o exercício de número 14? Ô, professor, Diga. por que tu usou o número de mols de cloro ali? Porque agora o cloro é o reagente limitante. Ah, entendi. Obrigado. Imagina. O item dele fala se eu misturar 10 gramas de ferro e 10 gramas de cloro. Né? Nesse caso, com 10 gramas de ferro e 10 gramas de cloro, o cloro passa a ser o reagente limitante. O perclorato de potássio é preparado por meio da seguinte sequência de reações. Então, você tem o gás cloro, não vou usar esse giz não, porque realmente depois ele é bom para marcar, mas para escrever no quadro depois fica difícil vocês verem na gravação. Então, você tem o cloro, que reage com 2 mol de hidróxido de potássio para dar cloreto de potássio mas como é que chama esse daqui? Como é que chama esse daqui mesmo? A gente vai dando aula de estequiometria e já vai revendo a nomenclatura. Hipoclorito de potássio? Perfeito. Lembra que na família 7A, né? Você tem o cloro. O cloro, ele pode formar essa espécie aqui, que é o perclorato. Ele pode formar
essa espécie aqui, que é o clorato. Ele pode formar essa daqui, que é o clorito. E ele pode formar essa espécie aqui, que é o hipoclorito. Perclorato, clorato, clorito e hipoclorito. Esses são os oxiânions que o cloro pode formar. O único halogênio que pode formar esse tipo de oxiânion, que é o hipoclorito, é o cloro. Você imagina que bromo e iodo não formam essas espécies, tá? Bromo e iodo não formam essas espécies. É que eu falei, lá quando quem é da engenharia química for fazer química analítica comigo, a gente vai usar esse daqui, que é o periodato de potássio, para transformar manganês 2+ em permanganato. E a gente também vai fazer titulações com esse cara aqui, que é o iodato de potássio. Tá? Então, aqui é só para vocês lembrando das nomenclaturas. Então, tá, a primeira reação é o gás cloro reage com hidróxido de sódio para dar cloreto de potássio e hipoclorito de potássio e água. Na segunda reação, o hipoclorito de potássio formado vai gerar cloreto de potássio mais perclorato. Desculpa, clorato de potássio. Ok? Não vou nem colocar os estados aqui. E na última reação, o clorato vai gerar perclorato mais cloreto de potássio. Tem essas três reações aqui. Onde o gás cloro reage com hidróxido de sódio para formar hipoclorito. O hipoclorito é convertido a clorato e depois o clorato é convertido a perclorato. Ok? Então aqui vem a pergunta. Qual massa de cloro? Então a pergunta é: qual é a massa de cloro que eu preciso? Qual que é a massa de cloro que eu preciso? Ele já está me dando aqui a massa molecular do gás cloro, que é 70,9 grama-mol, para produzir 234 quilogramas de perclorato de potássio. Não, 234 quilogramas, né? O quilo quer dizer 10 à terceira, né? Então tá, qual que é a massa de gás cloro que eu preciso para produzir 234 gramas de perclorato? Pessoal, esse daqui é um exercício muito simples. Para resolver, não vai fugir muito do que a gente já vem fazendo nos exercícios anteriores. Número de mols de cloro é igual
ao número de mols de perclorato de potássio. Está resolvido o exercício, né? Eu coloco aqui a massa do gás cloro, dividido pela massa molecular do gás cloro. Aqui eu vou colocar a massa do perclorato, dividido pela massa molecular do perclorato. A questão é qual que é a massa, eu passo isso daqui para cá multiplicando, está resolvido o exercício. Então vamos fazer, professor. Só que tem um detalhe, eu preciso saber qual que é a estequiometria da reação. Eu não sei qual que é a estequiometria dessa reação, então posso pôr aqui um A e um B. Eu não sei a estequiometria dessa reação. Até faço um desafio para vocês, eu não sei se vocês já resolveram a lista, né? É que eu falo, eu resolvo todos os exercícios em sala, né? Eu resolvo todos os exercícios em sala, mas eu sempre gosto de... Eu sempre falo que vocês podem resolver antes da aula. Qual que é a estequiometria dessa reação? Quantos átomos de cloro reagem são necessários para formar 1 mol de perclorato? Quais são os coeficientes dessa reação? É 12 cloros e... Peraí. Não, mas daí trocado. Tá. 12 e... Qual que é o outro número que vai aqui? Três? 3? Vamos Daí ver, então. talvez dá para reduzir? Sim. Né? 3 dividido por 12, 4. 1 para 4, então. Vamos ver se tu acertou, então. Eu vou somar essas 3 reações e ter uma reação global, que me dá só o cloro. Eu vou somar essas 3 reações de maneira que eu vou ter uma reação global, que eu só tenho o perclorato e o cloro. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 hipoclorito de potássio, aqui eu tenho 1 hipoclorito de potássio. Então, eu tenho que somar essas duas reações, né, de maneira a eliminar isso daqui. Então, eu vou multiplicar essa reação aqui por 3. Aí eu vou ter 3 águas, 3 hipocloritos, 3 cloretos de potássio, 3 vezes 2, 6 hidróxido de sódio e 3 vezes 1, 3 cloros. Tá? Então, agora eu posso somar essas duas semi-reações aqui. Eu vou cortar o hipoclorito aqui e vou ficar com a reação global. 3 cloros, não vou usar esse giz. Então, eu vou ficar aqui com 3 cloros mais 6 hidróxido de potássio, que vai me dar 3 cloreto de potássio, mais 3 mais 2, 5. 5 cloreto de potássio, mais clorato de potássio. E não podemos esquecer da água, mais 3 águas. Então, se eu for ver a reação aqui, eu vou ter que combinar essas duas reações aqui. Então, aqui você imagina que você tem... Aqui eu tenho que 3 cloros, que 3 mols de cloro vão me dar
1 mol de clorato. Só que eu preciso de 4 mols de clorato para cortar com essa parte da reação, né? Então, aqui eu vou multiplicar a minha reação. Aqui eu vou multiplicar a minha reação por 4. Tá? Então, eu tenho 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Então, agora sim, eu posso somar essas duas reações. Eu vou cortar o clorato da minha reação e eu vou ter que 12, eu vou ter aqui 12 cloros mais 24 hidróxido de sódio vai me dar 3 clorato mais 21 cloreto de potássio mais 12 águas. Então, a partir dessa reação aqui, que eu vou montar a estequiometria, que dá exatamente o que ela tinha falado. Ó, então, se você for olhar para essa reação, o 12 está do lado do cloro. Então, ele vem para cá. E o 3 está do lado do clorato. Então, ele vem para cá. Certo? Oi? Por que foi multiplicado por 3 e por 4? Para você poder eliminar os coeficientes da reação. Por exemplo, ó, a reação aqui, ó, essas duas primeiras reações, tá vendo? Eu tinha aqui 3 clorato e aqui eu tinha só 1 clorato. Então, eu multipliquei essa reação por 3, eu multipliquei essa reação por 3 para chegar nessa reação aqui. Nessa reação aqui, eu não tenho mais o hipoclorito, eu só tenho o cloro. Né? Eu só tinha desculpa, né? Era essa semi-reação aqui, né? Aí eu tinha só o cloro e o clorato. Aí eu multipliquei essa reação por 4 para somar com essa reação aqui e fazer o clorato sumir. Aí eu somei de novo com essa reação e eu obtive a reação global. Nessa reação global aqui, eu só tenho cloro e perclorato. Então, eu consigo dizer estequiometria facilmente. Né? Eu coloco o 3 do lado do cloro e o 12 do lado do perclorato, que são trocados os coeficientes. Né? Ô, professor, Sim. tu cortou aquilo lá só para encurtar a reação ou tem algum motivo especial? Não, é que eu queria ter uma reação que só me dá... A pergunta é, né? Que a pergunta que foi feita é que massa de cloro é necessário para gerar uma massa de perclorato de potássio igual a 234 quilogramas, né? O quilo quer dizer 10 à terceira, né? Ou 234 mil gramas de perclorato. Qual que é a massa de cloro necessária para gerar 234 quilogramas de perclorato? Então, para responder essa pergunta, eu precisava de uma equação que tivesse só o cloro e o perclorato. Então, eu somei as 3 reações e obtive essa reação global. Uma reação em que eu só tenho o cloro e o perclorato. Aí eu vi que a estequiometria da reação é 12 cloro para 3 perclorato. E foi exatamente o que a colega tinha dito. Aí eu escrevo o número de mols de cloro é igual ao número de mols de perclorato. Coloco os coeficientes trocados
coloco os coeficientes trocados. E eu vou dizer, então, que o número de mols de cloro que eu vou precisar é igual a 12 dividido por 3, que é 4, né? Vezes o número de mols de perclorato de potássio. Certo? Então, aqui, a pergunta é, qual que é a massa de cloro? Então, o número de mols de cloro é a massa dividido pela massa molecular. E aqui, o número de mols de perclorato é a massa do perclorato dividido pela massa molecular do perclorato. Então, é só eu passar esse daqui para cá. Desculpa, né? Então é só eu passar esse daqui para cá multiplicando. E eu chego que a massa de cloro que eu vou precisar para preparar 234 gramas de perclorato é 234 quilogramas de perclorato. É igual a 4 vezes 234 quilogramas de perclorato, vezes a massa molecular do cloro. A massa molecular do cloro é 70,9 grama-mol. Isso daqui dividido pela massa molecular do perclorato de potássio. Está no enunciado do exercício que a massa molecular do perclorato de potássio é 138,55 grama-mol. Isso daqui vai dar quanto? 4 vezes 274 vezes 70,9 dividido por 138,55. Meu deu 478,97. 498? 78,97 quilogramas. Então, para preparar 234 gramas de perclorato, eu vou precisar de 478,97 quilogramas de gás cloro. Todo mundo entendeu? Bem, devido ao silêncio, então eu vou fazer de novo a parte da reação. Pessoal, então a pergunta é: eu quero preparar 234 quilogramas de perclorato. Que massa de cloro eu preciso para preparar 234 quilogramas de perclorato? Essa aqui é a pergunta. O enunciado do exercício, ele falou que o perclorato é preparado através do gás cloro, através de 3 reações. Então, você imagina que eu tenho que somar as 3 reações para ter uma equação global em que eu só tenho cloro e perclorato. Então, eu vou mostrar de novo para vocês como é que funciona. Então, se você olhar para o enunciado do exercício, olha aqui para o enunciado do exercício 14. A primeira reação fala que o gás cloro reage com 2 hidróxido de potássio para dar cloreto de potássio, perclorato de potássio e água.
A segunda reação fala que 3 hipoclorito de potássio vão dar 2 cloreto de potássio mais perclorato. Então, você imagina que primeiro eu vou somar essas duas reações de maneira que eu vou ter uma reação global em que eu tenho só o cloro e o clorato, tá? Eu vou somar essas duas primeiras reações de maneira que eu vou ter uma reação que eu só tenho o cloro e o clorato. Como que eu vou fazer isso? Eu vou somar as duas. Para eu eliminar o hipoclorito de potássio, ó, eu tenho 1 aqui e 3 aqui. Então, eu tenho que multiplicar essa parte da equação por 3. Por que eu estou multiplicando a primeira equação por 3? Para eu somar as duas e eu poder eliminar o hipoclorito de potássio. Então, eu tenho vezes 3, vezes 3, vezes 3, 2 vezes 3, 6 e 3. Agora, eu posso somar essas duas semi-reações, né? Eu vou cortar da reação o hipoclorito de potássio e eu vou ter que 3 cloros e eu vou ter que 3 cloros reagem com 6 hidróxido de potássio para dar 3 mais 2, 5, para dar 5 cloreto de potássio mais perclorato de potássio. Certo? Aí a terceira reação que o livro está falando que acontece é o perclorato. 4 perclorato reagem para dar 3 perclorato, perdão, né? 4 clorato. Na água. Hã? Água ali. Ah, tá faltando água. 3 águas, não podemos esquecer, senão a equação não fica balanceada, né? Ó, então, na sequência, ele fala que 4 clorato reagem para dar 3 perclorato mais cloreto de potássio. Então, eu tenho que somar essas duas reações agora de maneira que eu vou ter uma reação que eu só tenho cloro nos reagentes e só perclorato nos produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 4 clorato aqui, aqui eu tenho só 1 clorato. Então, eu vou ter que multiplicar por 4. Então, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Então, agora, eu posso somar as duas reações e ter uma reação que só vai me dar o cloro e o perclorato. Então, eu vou ter, ó, eu vou cortar esse com esse e eu vou ter que 12 cloro mais 24 hidróxido de potássio vai me dar 21 cloreto de potássio mais 3 perclorato mais 12 águas, que é a reação que eu tinha mostrado anteriormente. Então, quando você for resolver o exercício, você já vê que a estequiometria da reação é 12 para 3. 12 átomos de cloro vão gerar 3 átomos de perclorato, né? A gente colocou aqui, desse lado, os coeficientes trocados e resolveu o exercício. É o tipo do exercício que é simples, mas ninguém acerta se não souber a reação global. Isso que é o cálculo estequiométrico. Então, se eu quiser gerar 234
quilogramas de perclorato de potássio, eu vou precisar de 478,97 quilogramas de cloro. Esse exercício, a única dificuldade dele é essa, você obter a equação global. A única dificuldade dele é você obter a equação global. Ok? Muito bem. Então vamos para o exercício de número 15. O carbeto de cálcio reage com água para formar hidróxido de cálcio. O carbeto de cálcio. Então, eu acho que eu não ensinei para vocês o nome desse íon aqui. Esse daqui é o carbeto, tá? Então, ele está falando que o carbeto de cálcio reage com água para formar hidróxido de cálcio e gás inflamável etino, né, que também é conhecido como acetileno. A gente não vai ver nesse curso nomenclatura de substâncias orgânicas, né? Mas tem engenharias que fazem química orgânica. Vocês vão ver química orgânica com o professor Paulo César de Jesus. Então, você imagina que o carbeto de cálcio forma o acetileno, que é esse hidrocarboneto, que, como vocês sabem, ele é inflamável. No passado, esta reação era usada na queima de combustível nas lanternas presas aos capacetes de mineiros, porque os reagentes são facilmente transportados e o acetileno queima como uma chama brilhante, devido às partículas de carbono incandescente formadas. Então, a reação global está aqui. Essa daqui é a reação global. Então vem a primeira pergunta. Qual é o reagente limitante quando 100 gramas de água reage com 100 gramas de carbeto de cálcio? Então você tem uma massa de carbeto de cálcio de 100 gramas. E você tem uma massa de água de 100 gramas. Primeira pergunta, quem é o reagente limitante? Ele já está te dando a massa molecular do carbeto de cálcio como 64,1 gramas mol. Então, você está vendo a estequiometria da reação, você sabe que duas águas reagem com carbeto de cálcio. Então, a primeira coisa que você faz é calcular o número de mols de cada um deles. Então, o número de mols de carbeto de cálcio vai ser 100 gramas, dividido por 64,1 grama mol. E o número de mols de água vai ser 100
dividido por 18 gramas/mol. Você sabe, né? A massa molecular da água vai ser 16 mais 2, que é igual a 18 gramas/mol. Lembra que o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Né? A água é OH2, OH2O, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Quantos mols eu tenho de carbeto de cálcio? 1,56. 1,56 mols. Quantos mols de água eu tenho? 5,55. Perfeito. Então, se você for colocar na estequiometria da reação, você vai colocar que o número de mols de carbeto de cálcio é igual ao número de mols de água. Se você colocar, você vai colocar o 2 do lado do carbeto de cálcio. Você vai colocar o 2 do lado do carbeto de cálcio. Você vai ter 2 vezes 1,56 e do outro lado você vai ter 5,5. Não precisa nem fazer essa conta, você já sabe que esse lado da equação é maior. Ou seja, eu tenho mais água do que carbeto de cálcio. Então eu sei que o meu reagente limitante é o carbeto de cálcio. Meu reagente limitante é o carbeto de cálcio. Agora que eu sei quem é o meu reagente limitante, essa daqui é a resposta do item A, quem é o reagente limitante. Agora que eu já sei quem que é o reagente limitante, a pergunta é: qual massa de etino pode ser obtida? Então, você vai ver a estequiometria da reação, você sabe que cada 1 mol de carbeto de cálcio vai te dar 1 mol de etino, né? Então, você sabe que o número de mols de carbeto de cálcio vai ser igual ao número de mols de etino. Então, para você determinar a massa de etino que vai ser formada, é só você fazer, então, a massa de etino dividido pela massa molecular de etino ou acetileno, que é igual a 1,56 mol. A massa molecular do etino, né? Você sabe que o carbono é 12, então é 2 vezes 12. E o hidrogênio é 1, então é 2 vezes 1. Então você vai ter 24 mais 2, que é igual a 26 gramas/mol. Então a massa de etino que você pode obter é igual a 1,56 mol vezes 26 gramas/mol. Aqui vai dar quanto? Tá 40,56. Então isso daqui vai dar 40,56 gramas. Então, a partir de 100 gramas de carbeto de cálcio, você consegue 40,56 gramas de acetileno. Ok? Pessoal, são 19h59. Então, vamos adiantar um pouquinho o nosso intervalo. E a gente volta ali o mais próximo possível das 8h10. Aí a gente acaba um pouquinho antes das 10 a aula, tá? A gente acaba um pouquinho antes das 10. Então agora são 8 horas em ponto, eu vou parar a aula e a gente volta então, a gente volta para nossa aula às 8h10, tá? Então até daqui a pouco, pessoal. Até.